pronto para as câmaras. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui hoje com um convidado especial, um amigo, um programador. Ele se chama Samuel Catanha. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Estaremos aqui para poder partilhar do pouco que sabemos, não é? Isso é que é importante, isso é que é importante. E hoje nós vamos aqui falar, vamos ter uma pequena conversa sobre programação. E normalmente as pessoas se perguntam se programar é difícil, quais são as dificuldades que as pessoas encontram. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Vamos falar se programação é difícil, se programar é difícil. E eu acho que é algo que o Samuel já ouviu muitas pessoas a conversarem, e até tu, se calhar, antes de ingressares na programação, claro. Já pensaste sobre isso, se é difícil, se não é difícil. Então, qual foi a tua experiência? O que é que achas sobre programação? É difícil, não é difícil? Claramente é um tema um tanto quanto interessante, não é? Porque toda pessoa que tem algum tipo de interesse em rumar para um certo ramo, não é? Tem sempre a curiosidade de saber como é que as coisas funcionam. E quanto à programação, eu diria que é difícil sim, mas que não é algo impossível de aprender. Eu digo que é difícil por quê? Porque eu acredito, numa opinião própria, de que tudo que tem a ver com um processo de aprendizado, principalmente quando a pessoa não nasce com algum tipo de inclinação na coisa, leva algum tempo para poder aprender, mas que depois desse tempo as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis. Ok, então é difícil porque as pessoas não têm uma inclinação para programação. Isso torna as coisas mais difíceis. Exatamente. Okay, então, para quem não tem já uma inclinação, isso faz com que as coisas sejam mais leves. Exatamente, é neste ponto em que eu queria chegar, porque é como tudo. Pode ser difícil para alguns para aprender e um pouco mais fácil para os outros. É como, posso dar um exemplo de cozinhar, por exemplo. Temos que seguir um determinado padrão ou uma sequência de coisas que temos que fazer, que para algumas pessoas podem pegar de forma mais rápida, mas para outras é um processo um tanto quanto... Exato. Mas ok, quais são as dificuldades então que tu encontras durante esse processo de programação ou de aprendizado, durante esse aprendizado de programação? Quais são as dificuldades que as pessoas podem encontrar? Primeiramente eu diria que é a dificuldade de análise rápida, que é um dos requisitos mais importantes da programação, ter uma capacidade de analisar um problema e aparecer com uma solução, e que para isso exige até certo ponto um pensamento lógico, e acho que quando a pessoa não tem a capacidade de pensar até esse nível, fica um pouco mais difícil para poder perceber aquilo que é a programação ou poder resolver problemas na programação. Porque a programação é praticamente isso, resolução de problemas em meio de códigos. Ok. E para aquelas pessoas que não têm, porque nós estamos a falar de resolução de problemas, tem a ver também com a paciência. Exatamente. Quando nos deparamos com a programação, existem momentos em que nós ficamos parados numa determinada fase do processo. Claramente. E como é que acho que as pessoas têm que lidar com isso? Porque eu acho que isso também é uma das coisas que faz com que as pessoas coloquem os olhos na programação como algo difícil. Certo. Porque muitas vezes ficam paradas numa certa fase e não conseguem desenvolver daí. Como é que achas que as pessoas têm que resolver isso? As pessoas têm que ter em mente de que é algo normal estar parado num problema à procura de uma solução. E quando eu digo que as pessoas têm que ter um pensamento lógico para poder ser programador, não necessariamente estou a dizer que terás que resolver os problemas sempre de forma rápida, porque haverá vezes em que o problema vai te levar dias e dias. E acredito que um problema vem, resolve-se e aparecem outros, exatamente, mas que chega a uma fase em que resolver um problema te motiva
te motiva a continuar. O que quer dizer que sempre que encontrares um problema e conseguires resolver, vais ter a motivação de continuar. Vais estar meio frustrado no princípio, porque não estará a dar certo, mas depois... À medida que vais resolvendo, a motivação vem. Encontras um problema, consegues resolver, tu vês que afinal és capaz de resolver, capaz de atingir o objetivo. Sim. E isso é algo que as pessoas têm que ter em mente, é algo que as pessoas falham, as pessoas pensam que ok, vou começar a programar, quero atingir esse objetivo e encontrou o primeiro erro já não desiste. Quer programar. E para esse tipo de pessoas, se achas que és esse tipo de pessoas e pensas em programar, tens que saber que tens que mudar esse tipo de comportamento, esse tipo de ação. Vais precisar e se tu não quiseres mudar, programação não é para ti. Exatamente. Porque programação, porque tens que ter paciência, tens que ter determinação e tens que saber que... Confiar no processo. Exatamente. Dificuldades vão aparecer e tens que saber lidar com essas dificuldades, tens que saber ultrapassar essas dificuldades. Certo. E tu, durante o processo, tu começaste a programar há quanto tempo? Eu programo nesse exato momento há 4 anos. Ok, vou dizer ativamente programando há 4 anos. Ok. E para ti, na tua experiência, qual foi a tua maior dificuldade? A dificuldade é sempre, para além de estar a aprender outras linguagens de programação, eu diria que no princípio a dificuldade é entender aquilo que é a linguagem de programação, a sintaxe da linguagem de programação que estará a se usar no momento. E acho que é a dificuldade principal quando já se está no ramo. Agora, quando se está a aprender agora, a dificuldade é perceber o porquê de estarmos a fazer o que estamos a fazer. Exato. Porque até eu já cometi esse erro de estar a meter códigos sem exatamente saber qual será a finalidade, qual será o objetivo daquele código. Exato. Mas com o tempo é algo que ganha-se, é uma capacidade que a pessoa vai ganhando em saber que está a escrever algo ou está a meter algum certo código para ter algum tipo de resultado no final. E acredito que quando se está nesse nível, as dificuldades são menores, claramente, porque serão simplesmente quando a pessoa estiver a pular de linguagem de programação para linguagem de programação, que no final de tudo acabam por ser as mesmas coisas, porque a finalidade é a mesma, só estamos a falar numa outra linguagem. É como se estivéssemos a falar de idiomas, por exemplo. Estamos a falar em português, alguém vem para aprender a falar inglês, por exemplo. No princípio vai ser difícil, mas com o tempo ele vai saber que a comunicação é praticamente a mesma e estando a falar em português ou em inglês, a mensagem será a mesma. Então, conseguimos... É muito importante ter isso em consideração. E um outro ponto que eu já reparei é que as pessoas às vezes tornam-se cômodas. Okay. Durante esse processo de aprendizado de programação, de aprendizagem de programação, e tanto pessoas que já programam durante algum tempo tornam-se cômodas, e eu acho que isso também é um dos problemas que torna esse processo difícil. Exatamente. Porque a programação, para quem programa de verdade, tem que ter aquele interesse em buscar o conhecimento, em adaptar-se, porque esse mercado, o mercado tecnológico, o mercado da programação, o mercado está sempre em constante renovação. A todo momento atualiza-se. Então, para quem não tem esse hábito de buscar o conhecimento, tentar aprender coisas novas, tentar entender coisas novas, tentar procurar por que as coisas funcionam do jeito que funcionam, isso torna-se um problema, certo? Certo, porque o mundo tá em volta de tecnologia atualmente. E quanto mais a tecnologia vai avançando, mais problemas são criados para que os programadores possam resolver. Então, se consoante o nível de dificuldade que vai aumentando, o programador não se preparar para poder resolver os problemas, ele vai se tornar um programador, vai estar sempre no mesmo nível. Estando no mesmo nível, estou praticamente a dizer que não estarás a evoluir. Exato. E não vais se tornar um programador melhor do que tu és. Exato. Estarás sempre estagnado num nível. E que não é das coisas mais aconselháveis atualmente, visto que
temos que nos manter atualizados de maneiras a poder ajudar com qualquer problema que seja, desde os mais antigos aos mais recentes. Exato. E para quem está a começar também tem que ganhar esse hábito pela busca de informação. Pela busca muito, de informação muito é a coisa certo? mais importante, porque é o que eu costumo dizer para todo mundo. Nem tudo aprende-se na escola, por exemplo. E no mundo da programação, nós somos obrigados a pesquisar, porque não importa o quão profissional ou o quão amador o programador é, eu posso te garantir que todo mundo, quando encontra um tipo de erro desconhecido, a primeira coisa que ele faz é o quê? Google. Procura. Google, exatamente, procura o erro e tem sempre alguém que já cometeu o mesmo erro e já fez a mesma conseguiu pergunta. Corrigir. Exato. E depois de ter resolvido o problema, postou no net para que possa ajudar os outros programadores. Exato. Isso é verdade. E tocaste num ponto muito importante, que é o ponto de nós sermos capazes de aprendermos sozinhos. Exatamente. Nós temos que ser autodidatas. O programador é obrigado a ser autodidata, porque nós não podemos esperar das universidades ou de outras pessoas. Nós por nós mesmos, nós temos que ser capazes, de aprender, de ganhar conhecimento por nós mesmos. Porque esse é um dos pontos fundamentais, é um dos fortes do programador. O programador não vai aprender todos os erros, por exemplo, na faculdade. Existem erros que ele vai encontrar pela primeira vez no local do trabalho. Exato. E ele terá que arranjar solução para aquilo, porque senão tem outros problemas que vêm com isso. Então, é quase que obrigatório ser autodidata, e que é uma coisa muito boa, não só para o ramo da programação, mas para outros tantos ramos, e que acredito que é uma coisa que todo mundo devia aprender a fazer, ensinar-se a si mesmo. Exato. É algo muito, muito, extremamente importante. E com isso nós podemos fazer um resumo, que aqui vimos algumas características que os programadores devem ter, características que fazem com que a programação seja menos complicada. Porque a programação em si é algo que... É algo complicado, é algo difícil, mas não impossível. Não impossível. E quando a pessoa tem algumas características que vão de acordo ao que o bom programador deve ser, faz com que os problemas, as dificuldades sejam amenizadas. As dificuldades sempre existirão, mas podem ser amenizadas com essas características. Desculpa-me aqui te cortar. É como tudo, eu estava aqui a pensar num exemplo agora, é como um desportista, por exemplo. Todos nós nascemos com o mesmo corpo, com os mesmos atributos físicos, mas nós podemos ver que um jogador de futebol, por exemplo, tem que treinar o seu corpo para poder ser, ou para poder aguentar um jogo de 90 minutos, por exemplo. Então, o programador também precisa preparar a sua mente para poder lidar com qualquer tipo de problema que ele encontra. Exato. E uma vez que ele está preparado, os problemas vão se tornando mais fáceis e mais fáceis de resolver, que é algo... Estou sem palavras para explicar, porque é algo muito, muito, muito bom. Saber que conseguiste resolver um problema que, vamos dizer, que deu trabalho durante dias e dias. Mas conseguiste alcançar o objetivo, é uma coisa muito boa. De facto. Então, é isso, pessoal. Foi essa pequena conversa que tivemos com o Samuel Catanha. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem que nós passamos, e que, se tu quiseres ser um programador, veja o vídeo e aplica algumas das coisas que nós falamos aqui. Se não conseguires aplicar tudo, pelo menos 70%, 80% será necessário para que tu consigas se ingrar e ter sucessos nesse ramo. Então, espero que tenham gostado do conteúdo. Comentem, partilhem, subscrevam a página e obrigado. Fala obrigado. Obrigado. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado. Uma honra cá estar, não é? Para poder partilhar o pouco que sabemos, e é tudo. Você está muito sério, bro. Bro, sou sério!